Graça e paz, queridos. Bom estar com vocês aqui nesta noite. Meu nome é Ricardo Braga, o irmão Ricardo Braga. Sou casado com a Eliane Cristina Oliveira Braga. Nós somos casados há 20 anos e nós nunca brigamos na frente dos irmãos. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, do versículo 1 ao versículo 11. A minha tradução é a ARC, Almeida Revista Corrigida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, do 1 ao 11, eu estarei lendo. Deus está nesta casa. Glórias ao nome do Senhor. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe mais o anjo: cinge-te e atas as tuas alparcas. E ele o fez assim. E disse-lhe mais o anjo: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira guarda, passaram a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amém. A oração da fé, ela liberta e ela abre portas. Não faz sentido Deus abrir as portas para mim e para você e estarmos acorrentados, presos, para não sair em liberdade e usufruir o que Deus preparou para cada um de nós. O texto aqui ele é bem claro. Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Era a 3ª perseguição contra a igreja móvel de Deus. A primeira foram os saduceus, a segunda foram os fariseus, e agora os romanos perseguem a igreja. E aí o que Herodes faz? Ele pega Tiago e ele mata Tiago decapitado. Eles tinham as penas capitais, era apedrejado, ou queimado, ou estrangulado, ou ao fio da espada, que era a decapitação. E Herodes pega Tiago
e ele desce a espada no pescoço de Tiago, no núcleo de intimidade de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Pegaram Tiago, uma das colunas da igreja. Vai vendo a situação, o que acontece. E aí muita gente ficou chateado com isso. Chateado porque matou um homem inocente? Não, porque eles não viram um espetáculo. E o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia diz que isso agradou aos judeus. Como esses programas que existem na televisão brasileira, que eles pegam a miséria da vida alheia para promover um ibope. A morte de Tiago deu ibope. Isso agradou os judeus. E aí Herodes começa a ter uma visão. Ele manda prender a Pedro. E para que nada estragasse uma expectativa, uma outra festa. E aí Herodes começa a ter essa visão de um Pedro agrilhoado, de um Pedro em cima de um patíbulo, com um carrasco, e a multidão gritando: Herodes, Herodes. E para que nada estragasse essa festa, Herodes pega 16 soldados, talvez os mais sarados, os mais fortes, os mais fisiculturistas, 16 soldados para prender a Pedro. Se eles guardassem a vigília da noite, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6 da manhã, para cada 3 horas, 4 soldados revezavam e prendiam, seguravam a guarda de Pedro. Pedro ficava preso, 2 soldados do lado de fora do cárcere e 2 soldados do lado de dentro do cárcere, sendo que um soldado era ordinariamente acorrentado ao preso, para ter certeza que ele não iria escapar. Havia a primeira guarda, uma porta, havia a segunda guarda, outra porta. José, o historiador, diz que havia um pesadíssimo portão de ferro. Estava tudo certo que Pedro seria decapitado. A situação de Pedro não era boa. Pedro estava com uma sentença de morte. Pedro não estava com uma diabetes de 600. Pedro não estava com um colesterol altíssimo. Pedro não estava com um problema nos ossos. Pedro não estava com alguma doença, algum tumor. Pedro estava em plena saúde. Mas ele foi condenado à morte por Herodes, que era falso, era maldoso, era maquiavélico. Ele era orgulhoso. Além do mais, o sistema de segurança romano era eficaz. Se um preso fugisse, o soldado que estava tomando conta do preso, ele teria que ser executado no seu lugar. Além do mais, havia muito mais pessoas do que o habitual por causa da Páscoa. Era uma festa religiosa. E não se matava um preso durante uma festa religiosa. Coisa que eles desrespeitaram com o Senhor Jesus para mostrar o ódio que eles tinham do Senhor Jesus. Pedro agora, ele está guardado. É interessante que a Bíblia não diz que Pedro estava preso. Pedro estava guardado. O Salmo 27, versículo 5, diz: no dia da adversidade, me esconderá o Senhor no seu pavilhão. Deus tem um pavilhão. Deus tem um lugar próprio. Pode estar a miséria, pode estar as pragas, podem estar o problema que for. Deus tem um lugar reservado para te guardar. Mas quais eram as armas da igreja primitiva? A igreja primitiva não tinha advogados de defesa. A igreja primitiva não tinha amigos políticos. A igreja primitiva, ela não tinha amigos dos cristãos que fossem amigos de Herodes. A igreja primitiva não tinha vara-paus, mas a igreja primitiva tinha uma arma poderosa. Eles estavam em oração por Pedro. Bendito é o nome do Senhor. Nós temos esta arma. A igreja primitiva, ela orava. Oravam a Deus, oravam por Pedro, oravam continuamente.
As circunstâncias humanamente de Pedro eram irreversíveis, mas a igreja continuava em oração por Pedro. Nós não podemos subestimar o poder de uma igreja que ora. Uma igreja que está unida em oração, ela pode mover os céus, ela pode abalar o inferno, ela pode provocar grandes mudanças na terra. Não existe na terra nenhum poder revolucionário do que o poder da oração. Quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus está trabalhando para aqueles que nele esperam. A oração é um poder invisível como a eletricidade. Você não vê, mas a oração, ela atravessa muralhas. Ela ultrapassa obstáculos. Ela pode mover homens e montanhas, porque a oração pode muito em seus efeitos. O que você está passando nesse dia? Você não veio aqui por acaso, você não veio aqui pela sorte, você não veio aqui pela coincidência, mas foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui nesta noite, para você ser curado, para você ser liberto, para você levantar a sua mão e dizer: só o Senhor é Deus. Que situação que Pedro se encontrava. Há uma ilustração que diz que uma certa vez houve um assassinato. E aí um juiz corrupto, ele pega um cristão para incriminá-lo. E ele diz para o cristão: nós vamos fazer aqui um julgamento rápido. Eu vou colocar em um papel condenado e no outro absolvido. Se você tirar condenado, você vai morrer. Se você tirar absolvido, você está livre. Mas sabe o que o juiz fez? Ele pegou nos dois papéis e ele escreveu condenado e condenado. Ele amassou os papéis e deu para o crente pegar. O cristão pegou. Quando ele foi abrir, o Espírito de Deus disse: coma. Ele colocou na boca e engoliu. O juiz ficou nervoso e disse: e agora? Como é que nós vamos saber se você está condenado ou livre? O crente disse: é fácil, abra o que estiver na sua mão. Se estiver condenado, eu estou livre para a glória do nosso Deus. Deus, Ele abre uma porta. Deus, Ele faz milagres. Deus, Ele cura, e nessa noite não será diferente. O Espírito de Deus está neste lugar e Ele está entrando e movendo os corações. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que falta para o sorriso voltar aos teus lábios. E se você não tem motivo para glorificar a Deus, Deus vai te dar motivo nessa noite. Oh, bendito é o nome do Senhor. Tudo certo para que Pedro fosse executado. 16 soldados. E eles estão ali, quem sabe um fala para Pedro: Pedro, olha essa espada. Ela é novinha, ela não foi usada ainda. Queria ser eu o carrasco para poder decapitar você. Pedro está ali tranquilo. E de repente passa-se algumas horas. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz no versículo de número 6 que Pedro estava dormindo. Os que ficam acordados à noite sabem bem o que é isso. Uma vez nós estávamos em uma mesa com alguns casais, e ali estava um casal quase 50 anos casados. E o irmão carinhosamente, ele chegou e falou: Benzinho, essa noite você roncou. E ela disse: amor, você disse que eu ronquei na frente deles. E ele disse: amor, mas foi um ronco muito lindo. Pedro estava dormindo. Como é que você explica uma pessoa que vai morrer daqui a pouco e ele está dormindo no corredor da morte? As pessoas que vão passar pela injeção letal, as pessoas que vão passar pela câmara de gás, eles estão comendo as unhas, eles estão desesperados, eles estão querendo fazer um buraco na parede para fugir, porque o horário vai chegar, e eles vão se deparar com a morte, e a morte vai vencê-los.
Mas aqui tem um Pedro dormindo, porque tem um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64:4 diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Você está sentado aqui, daqui a pouco nós vamos terminar este culto, nós vamos para casa, você vai dormir, mas o guarda de Israel não dorme, ele não tira uma pestana, ele não tira uma soneca, ele não tira uma madorna, ele não cochila, mas ele trabalha para aquele que nele espera. Seu marido sai para trabalhar, Deus está guardando. Seus filhos vão à escola, Deus está guardando. Porque o Senhor guarda aqueles que são seus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A tua verdade é escudo e broquel. São dois escudos, um escudo retangular e um escudo redondo. São dois escudos. Pode vir uma chuva de flechas do inimigo, mas a proteção de Deus está sobre você. Oh, louvado é o nome do Senhor, porque o nosso Deus é incomparável. Ele é insubstituível, Ele é insuperável. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Um Deus que trabalha. Deus está trabalhando aqui. A oração da fé liberta e abre as portas. Pedro está dormindo, mas a igreja faz contínua oração. Eles oram a Deus, oram por Pedro e continuamente. Herodes está pensando que ele vai ter vitória, e é impossível na visão de Herodes que Pedro fuja. Os judeus criaram uma expectativa. Sabe aquela expectativa do final da Champions? Sabe aquela expectativa de um lutador de boxe que está invicto e ele vai fazer uma luta do ano? Sabe aquela expectativa da Fórmula 1, porque o corredor é isso e aquilo, e vai chegar aquele dia? Criaram uma expectativa para ver a morte de Pedro. Tem gente que quer ver o seu fim. Tem gente que quer ver o seu atraso. Tem gente que quer ver a sua derrota. Mas Deus vai dar saúde para eles, vai deixar eles vivos e em pé, para ver a sua vitória diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A igreja primitiva, ela foi perseguida. A igreja de Jesus será perseguida, mas ela não será destruída, ela será arrebatada. Pedro está dormindo porque tem uma igreja orando por ele. Agora eu faço uma analogia. Deus no céu. Deus, ele pega um anjo, vem cá. Pega o anjo. Lá na outra América, um tempo atrás, teve cadeira para anjo. Você ia sentar na cadeira? Não, não senta aqui porque vai descer um anjo. Uns anjos desocupados que não faz nada. Mas os anjos estão a serviço de Deus para nos servir. E aí, na minha analogia, Deus pega um anjo, chama um anjo, fala: você está vendo o meu servo Pedro lá? No meio de 16 soldados? Você está vendo ali o sorriso de Herodes? Olha o povo dos judeus, todos ali esperando a morte do meu servo. Mas o que me chama a atenção é aquele grupinho de oração que está lá na casa da irmã Maria. Desce lá agora e acaba com essa festa. E o anjo desceu, desceu, desceu. A Bíblia diz que o cárcere estava escuro. Quando o anjo chegou, clareou todo o cárcere. Você sabia que Deus pode mandar um anjo lá na tua casa agora? Você sabia que Deus pode trazer paz no seu lar agora, através da oração da fé, que abre as portas, que liberta e abre as portas? Você sabia que nós podemos orar agora, e o nosso Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe? Você sabia que Deus pode agora, através da nossa oração, ter misericórdia e entrar e agir em nosso favor?
Eu não sei o que você entrou aqui precisando. Se o médico olhou para você e ele desenganou você, porque existem dois sentidos dessa palavra. Olha, eu estou te desenganando, você está enganado. Mas eu quero te falar a verdade. Eu quero te falar e contar o que é o seu caso. Ou desenganar no sentido, olha, não tem mais o que fazer. Mas não é a última palavra do médico. A última palavra é do nosso Deus. É Ele que está escrevendo mais um capítulo da sua história nessa noite. E Ele pode reverter o quadro e a situação, e a sua boca se encher de riso. Às vezes eu fico impressionado que existem crentes que chegam na igreja e eles não conseguem dar glória a Deus, nem que a vaca tussa. Mas quando está lá o Timão jogando, eu não sei se o Timão joga em São Paulo, e aí a veia do pescoço salta, tira a camisa e faz da camisa uma bandeira, e quebra a mesa, e dá soco na televisão, e quando chega na igreja, glória a Deus, amém. Bota fervor nisso, bota alegria nisso, pelo ar que você está respirando, pelo ambiente que Deus te deu para você adorar Ele, pelo teu nome que está escrito no livro da vida, pela palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo que está aqui nessa noite. Deus nos dá motivo para enaltecer o seu nome, para aplaudir o seu nome, para glorificar o seu nome. Louvado é o nome do Senhor. Oh, bendito é o nome do Senhor. E o anjo chegou, Pedro dormindo. E aí quando o anjo tocou em Pedro, não deu nem tempo de Pedro falar: eu estou algemado. Quando o anjo tocou, os grilhões caíram. Sabe o que significa isso? Deus vai quebrar as cadeias nessa noite. E vai ser imediatamente através do poder da fé, da oração. Quando ele tocou, caiu as cadeias. E aí o anjo disse: levanta-te depressa, veste a tua roupa. Olha o detalhe, veste o teu chinelo. Pedro estava saindo, não, volta lá, veste o teu chinelo. É teu, não é do diabo não. O que Deus te deu é teu, não é do diabo. Não é para você deixar para lá não, Deus te deu, é teu. Deus está falando, é teu, não é do inimigo, é teu. Veste o teu chinelo. E aí Pedro colocou o chinelo, vestiu a roupa, colocou a capa, e agora ele está saindo. Ele passa pela primeira guarda, ele passa pela segunda guarda. Mas espera aí, irmão Ricardo. E os 16 soldados? O que aconteceu com os 16 soldados? Ou Deus fez cair um profundo sono neles, ou eles ficaram como os manequins das lojas. Porque o nosso Deus é poderoso. O mesmo Deus que abre o mar vermelho é o mesmo Deus que multiplica o arroz na panela. O mesmo Deus que sustenta a arca de Noé por 40 dias chovendo é o mesmo Deus que multiplica o gás no botijão. O mesmo Deus que usou Elias é o mesmo Deus que cura uma gripe, Ele cura um câncer, Ele levanta aquele que está deitado, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele trabalha, Ele está aqui, Ele sabe o que você precisa. Talvez você adorou, cantou, mas tem alguma coisa que está te prendendo, mas isso é por pouco tempo, porque nós vamos orar, e isso vai cair por terra, você vai ser liberto, você vai poder adorar, glorificar, enaltecer o nome lindo, o nome majestático, o nome suficiente, o nome excelso, o nome poderoso, o nome glorioso, o nome único de Jesus de Nazaré. Oh, louvado é o nome do Senhor para sempre. Pedro passou a primeira guarda, passou a segunda guarda, chegaram no pesadíssimo portão de ferro. E aí o que acontece? Quando eles chegaram diante do portão de ferro, o anjo não precisou falar abracadabra. O anjo não tinha uma varinha de Harry Potter. O anjo não precisou fazer força. Mas quando eles chegaram diante do portão de ferro, a Bíblia está nos mostrando aqui uma porta automática.
Sabe a porta automática? Que nos aeroportos, nos hipermercados, quando você chega, ela abre e você passa. A Bíblia está nos mostrando uma porta automática. O anjo não precisou fazer força. Quando eles chegaram, o portão começou a abrir, começou a abrir, começou a abrir, começou a abrir. Olha Deus abrindo portas hoje na sua vida. O portão que está fechado, pesado, que você não consegue, mas você fala: Deus, eu preciso, Senhor, eu não tenho força, mas o Senhor me fortalece. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue por mim. Deus sabe, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer que você peça a ajuda dEle. Ele está disposto a te servir nessa noite. O anjo chega e o portão de ferro se abre. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Você não está servindo um Deus de 1,99. Sabe quando às vezes você está no trânsito, de repente o semáforo fecha, aí você dá uma olhadinha do lado, está lá, Casa de Artigos Religiosos. Aí você dá uma olhada, tem aquele Jesus, aí tem um santo, tem isso, tem aquilo. Aí a pessoa que está perturbada, a pessoa que não conhece a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Pior que cegar a visão é cegar o entendimento. Tem pessoas que elas estão desesperadas e às vezes acender a vela não é suficiente. Ela precisa de alguma coisa, de um santo, de uma imagem para protegê-la. E ela vai numa casa de artigos religiosos e ela fala: olha, eu estou perturbado. Olha, lá em casa o chinelo estava virado, eu me deparei com um gato preto, passei embaixo de uma escada, eu estou tudo perturbado. Aí o vendedor: você veio ao lugar certo. Eu tenho um Deus aqui que é muito bom. Olha, Ele tem uma luz nos olhos, Ele é infravermelho, Ele é bivolt, e eu te faço em 3 vezes no cartão. Ah, me dá esse que eu vou levar. Eu não estou falando de um Jesus que Ele está num crucifixo. Eu não estou falando de um Jesus que Ele está no tornozelo. Eu não estou falando de um Jesus que Ele está na cabeceira da cama, no calendário anual. Eu não estou falando de um Jesus que está na tampa do caixão. Eu não estou falando de um Jesus que está na porta do cemitério. Eu estou falando de um Jesus que Ele saiu da cruz, Ele foi para o sepulcro, Ele ressuscitou. E ao 3º dia Ele ressuscitou, subiu ao céu, e Ele retornará para buscar a sua igreja. Eu estou falando de um Jesus que cuida, que opera, que trabalha, que age. Ele está vivo, e Ele olha para mim e para você. Louvado é o nome do Senhor. E Pedro seguia o anjo. Olha o que o versículo 9 diz. Eu já estou terminando. Não olhe para o relógio. O irmão que olhar para o relógio, eu vou acrescentar 5 minutos na mensagem. 2 irmãos já olharam, são 10 minutos a mais, obrigado. O versículo 9 diz: não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele cuidava que via alguma visão. Pedro estava achando que tudo aquilo era uma visão. Bom, eu tive uma visão no capítulo 11, e ele interpretou essa visão no capítulo 11. E agora ele está achando que é uma nova visão, e como é que eu vou interpretar essa visão? Mas não era visão coisa nenhuma, era real. Vocês já ouviram falar de nomes de grandes mágicos? O grande Houdini, David Copperfield, Mr. M. Quando amarram eles e colocam cordas e certificam-se que está firme, e aí colocam correntes e certificam-se que está firme, e aí colocam uma bomba do lado e acendem o pavio, jogam um lençol em cima dele, e em questão de segundos ele se solta e toda a plateia aplaude. Como é que ele fez isso? Que coisa impressionante! Como é que ele conseguiu? Aquilo foi uma farsa, aquilo foi um truque, aquilo foi uma mentira. Mas o que Deus vai fazer aqui é verdade. A bênção é palpável, a bênção é visível. O que Deus vai nos dar hoje, você vai levar e vai testemunhar. Você vai ter motivo para glorificar o Senhor.
Você vai poder dizer: foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Você vai poder dizer, como o salmista disse: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Pedro pensava que era uma visão, mas não era visão, era uma realidade. E de repente, eles passam pelo portão, eles saem da penitenciária, da cadeia, e de repente o anjo, missão cumprida. O anjo subiu, e aí Pedro, tornando a si, ele disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo judeu esperava. Sabe o que eu entendo aqui? Deus tirou Pedro de um lugar perigoso e colocou Pedro num lugar seguro. Essa palavra tem endereço certo. Deus vai tirar vidas de lugar perigoso e vai colocar em lugar seguro. Mas como que eu vou fazer, irmão? Como que é isso? Você não precisa fazer, você precisa adorar, você precisa confiar. Pedro seguia um anjo, não é para você ir na frente do anjo, anjo na frente e você atrás. O anjo vai na frente com a espada de fogo, ele vai limpando o caminho e você vai atrás glorificando, enaltecendo o nome do Senhor. Pedro viu realmente um milagre do Senhor. O que Deus fez na vida dele. Talvez você esteja preso pelo vício do cigarro, das drogas. Talvez você é aquele que gosta de jogar e o jogo tomou uma proporção muito grande na sua vida e você está preso pelo jogo. Você talvez está preso pela prostituição, pela pornografia. Talvez você está preso em algum altar escondido dentro da sua casa. Talvez você está preso em uma relação amorosa que Deus não está aprovando. Talvez você está preso no medo. Mas aquele que liberta os encarcerados, Ele está aqui para quebrar os grilhões, para dar vitórias. Se você diz: Senhor, eu não consigo, mas Ele vai te ajudar. Ele vai tocar em você e vai te libertar para a glória do nome do Senhor. Eu escutei um testemunho, estou terminando. Eu escutei um testemunho uma vez voltando da faculdade. Eu não sou de ouvir rádio, mas aquele dia eu estava chegando em casa e liguei o rádio e começou um testemunho. Eu falei: eu vou escutar esse testemunho. E o rapaz estava preparando o suicídio. Ele preparou a arma, carregou, foi até o quarto, deu um beijo na sua mãe, voltou, ligou o som bem alto, para a mãe não escutar o disparo. E ele preparou a arma, colocou na cabeça. Quando ele foi apertar o gatilho, deu um apagão. Caiu a energia e voltou. Mas voltou numa rádio evangélica. Um pastor dizendo: você que está tentando um suicídio, ligue agora para o número tal, tal, tal. Ele falou: não pode ser. Não duvide disso, viu, meu irmão? Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos. O nosso Deus faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele ligou e ele foi liberto de um suicídio. Não sei qual a situação que você está passando aqui nessa noite, mas Deus tem uma saída. Eu encerro com uma ilustração que um rapaz estava caminhando num parque sozinho, arborizado, e de repente, de longe, ele viu dois assaltantes e eles vieram na direção dele. Ele começa a correr, a fugir, e tinha uma bifurcação. Ele entra à direita. Ele entra à direita e se enfia no meio de uns arbustos, fecha os olhos e ele começa a dizer: Senhor, manda o teu anjo, Senhor, manda o teu anjo, manda o teu anjo. Quando ele abre os olhos, tem uma aranha. Senhor, eu pedi um anjo, tu me manda uma aranha. E a aranha começou a tecer uma teia, começou a tecer uma teia, começou a tecer a teia. E os ladrões chegaram e um disse: vamos pela direita. O outro disse: você não viu que está cheio de teia de aranha aí? Ele não foi por aí, ele foi pela esquerda. Deus sempre dá o livramento. Talvez não do jeito que você pediu, porque o jeito dele é melhor.
Eu não sei se você está a ponto de apertar o gatilho. Eu não sei se você mesmo já jogou a toalha e está dizendo chega. Talvez você é aquele que está dizendo eu não aguento mais, eu desisto. Mas quando tudo parece perdido, Deus reverte situações, Deus reverte quadros. Nós vamos orar e o milagre vai acontecer para a glória, para a glória, para a glória unicamente dEle. Porque a oração da fé liberta e abre portas. Eu quero que você se coloque em pé. Nós vamos orar nesse instante. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual. Cante comigo. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual. Esse Deus quer fazer maravilhas na sua vida agora. O nosso Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe. Eu não sei o que está grilhando você, o que está segurando você. Mas agora o Senhor, Ele quer quebrar isso. Para que você tenha uma noite abençoada. Para que você durma em paz. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Sabe o que é ansiedade? Ansiedade é aquilo que estrangula. É aquilo que sufoca. Sabe o que é ansiedade? Ansiedade são juros que você paga antecipadamente por coisas que não vão acontecer. Sabe o que é ansiedade? Ela é como uma cadeira de balanço. Ela exige que você faça um movimento, mas não te leva para lugar nenhum. Isso é ansiedade. Uma coisa é colocar, outra coisa é jogar, outra coisa é lançar. Deus está falando, lança isso que te incomoda aos meus pés, porque eu tenho cuidado de você. Curve a sua cabeça agora, feche os vossos olhos. Senhor, a tua palavra foi pregada, foi falada aos nossos corações, Senhor. Onde estiver uma pessoa, Senhor, que não consegue se libertar de um vício, seja ele o que for, Pai, aquilo que aflige, aquilo que aprisiona, aquilo que escraviza, Senhor, e causa tristeza, vazio. Ó Deus, onde estiver esta pessoa aqui em nosso meio, ou aquele que está nos assistindo pelas redes sociais, Senhor, contempla esta pessoa agora que quer esta libertação, Pai. Deus maravilhoso, Tu pode, Senhor, nós não podemos, mas o Senhor pode. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite, Pai. Que venhamos sair daqui dizendo, valeu a pena mais uma vez estar na Tua casa, na Tua presença, e ouvir a Tua voz, a Tua palavra que sempre nos surpreende. Deus, onde estiver a doença, Senhor, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, seja no coração, no seio, na próstata, no sangue. Ó Deus, Tu és o Deus que conhece todas as coisas. Arranca isso agora, Senhor, e que venha nascer um novo testemunho na boca dos Teus filhos, e que venhamos nos alegrar, porque grande é o Senhor, porque grande é o Senhor que tem feito muitas coisas por nós. Oh, glória a Deus. Não há outro igual a Ti. Cante.